Olha, os profissionais cubanos estão ocupando hoje só 10% das vagas do programa Mais Médicos, que ontem foi alvo de ataques do governo dos Estados Unidos com a suspensão de vistos de autoridades brasileiras. A gente volta a falar sobre esse assunto agora com o Madeiro. Ô Madeiro, tem toda uma narrativa aí sobre a utilização do Mais Médicos, mas você pesquisou e trouxe a reportagem no UOL sobre essa ocupação de vagas, 10%. Na verdade, o programa, quando foi criado em 2013, tinha a presença dos cubanos como uma forma de conseguir preencher vagas em locais de difícil acesso, né? Principalmente aí semiárido, cidades amazônicas mais distantes, onde a fixação de médicos era muito difícil. Os municípios, para conseguir algum profissional, tinham que pagar uma fortuna para levá-los, inclusive para passar alguns dias. Então, os cubanos que vieram nesse acordo, naquela época, eles eram determinados previamente para onde iam, e havia uma crítica muito forte, porque eles não ficavam com salário, né? O governo federal pagava R$10 mil, e esse valor era pago ao governo de Cuba, que fazia o repasse de uma pequena parte e ficava com a maior parte desse pagamento. Esse programa ficou até 2018, quando no final do ano, depois da eleição do Jair Bolsonaro e os ataques que ele fez aí a Cuba, decidiu se retirar do convênio, que era feito com a OPAS, né, que é o braço da OMS, a Organização Mundial de Saúde nas Américas. Ele se retirou desse acordo e agora voltou com o Lula de volta em 2023, ali em janeiro, uma decisão judicial já trouxe de volta 1.500 cubanos e hoje são 2.600 que fazem parte desse programa. Agora é importante citar que dos 26 mil são 2.600 cubanos, mas 1.000 deles já são médicos com diploma revalidado, ou seja, ele entraria e podem trabalhar livremente onde quiserem no Brasil, já que eles passaram aí pelo Revalida, que é o teste do Conselho Federal de Medicina, e tiveram seu conhecimento afirmado, então, para poder atuar no Brasil. Só 1.600 que são intercambistas, que são aqueles que assumem impostos apenas onde os brasileiros não vêm. E um dado importante também é que esse número de intercambistas tem caído ao longo dos anos, já que o Brasil tem tido aí, primeiro, um aumento no número de faculdades, né? Então o número de pessoas formadas em medicina tem crescido, isso tem levado também pessoas a buscarem, né, essa oferta de trabalho. E segundo, também hoje no formato do Mais Médicos, isso conta como tempo também para uma residência, no caso de alguém querer ser residente aí na questão de saúde da família. Então esses dois pontos se somam e, claro, também houve uma abertura para médicos brasileiros, mais médicos brasileiros que não tiveram diploma revalidado, então aqueles formados em Bolívia, Paraguai, podem trabalhar no Brasil por um período de 4 anos, desde que atuem apenas na atenção básica, e aí eles atendem apenas nas cidades também que o Ministério da Saúde determina que são as cidades que menos têm acesso a médico. O detalhe, então, que é importante sempre a gente frisar, é que hoje esses intercambistas cubanos e de outros países ocupam apenas as vagas que não são preenchidas por brasileiros. Então, a primeira chamada para todos aqueles que têm CRM registrados no Brasil. Em segundo, abre-se a vagas para aqueles brasileiros formados no exterior sem revalidação do diploma. E, por fim, apenas é que o cubano intercambista é que é chamado, ou seja, eles estão justamente nos locais de mais difícil acesso, onde os brasileiros não querem estar, Diego. Agora a gente vai... Coxa, diga lá. Madeiro, qual é a situação hoje desses médicos cubanos? Né? 10% dos mais médicos são cubanos. Eles continuam recebendo através da OPAS, né, do governo cubano. Como é que é a situação deles? Porque foi isso que os Estados Unidos denunciaram, né, que esse dinheiro ia para o governo cubano e não para as famílias dos médicos. Hoje é a mesma situação daquela época ou agora mudou? Olha, pelo que está no edital, esse acordo com Cuba, ele segue, ou seja, você contrata um médico através de um acordo que você vai ter aí a intermediação do governo cubano. Quanto o governo cubano paga hoje ao médico, quanto repassa ao médico, isso aí não é explicitado. Eu não achei, inclusive, em lugar nenhum, e pela velocidade que a gente tinha ontem de fazer, eu acabei nem demandando o Ministério da Saúde sobre isso. Mas o que eu tenho informação precisa é que há, sim, um acordo com o governo cubano. Esse acordo com o governo envia os médicos já para determinadas áreas, por isso que eles não podem escolher, por exemplo, onde vão atuar, eles apenas vão para os locais em que o Ministério da Saúde entende como, primeiro, lugar vulnerável que precisa de alocação de médico, e segundo, como eu disse, que brasileiros não possam atuar. E aí, quanto é de repasse hoje, eu acho que essa informação, inclusive, ela não é pública, não é repassada, viu? É isso aí. Obrigado.
Depois do intervalo, a gente vai conversar com um médico cubano que atende em São Paulo porque conseguiu uma decisão judicial. Ele não revalidou o diploma e não tem contrato direto com o Ministério da Saúde. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Até já. Na internet continuamos ao vivo. Letícia, agora o governo brasileiro, né, tendo que se movimentar, porque mais dos seus integrantes, como a gente comentou há pouco, estão sendo punidos pelo governo norte-americano. Diego, e existe a possibilidade, né, de que novas sanções desse tipo de revogação de visto sejam feitas ao longo dos próximos meses, porque é isso, é um jogo de força, né, um bullying que o governo americano está fazendo com o brasileiro. Então, acho que quanto mais o tempo está passando ao longo destes pouco mais de 6 meses de governo Trump, está ficando mais claro para as autoridades brasileiras que os americanos e que os brasileiros que estão nos Estados Unidos, que eles não estão de brincadeira nessa articulação, nesse jogo contra o Brasil. Então, está crescendo esse sentimento. Aqui em Brasília, eu vejo que já mudou muito o clima do que era 2 meses atrás, 3 meses atrás. Como você bem sabe, desde o começo do ano eu estou falando sobre esse tipo de sanção, sobre revogação de visto de ministros, de familiares de ministros do Supremo. Então, quando lá atrás era muito, nossa, mas que exagero, você não está sendo muito levado na conversa. Não, o negócio está se materializando, está se cristalizando. O governo Donald Trump 2 começou o ano e a nova gestão atacando as universidades dos Estados Unidos, atacando as bancas de advocacia, os juízes americanos, depois de tudo que já tinha acontecido no primeiro governo Trump, quando eles inclusive construíram um muro e separaram criança da mãe do filho, desculpa, criança da mãe. Então, assim, dos estrangeiros que chegavam lá, né? Então, não dá para passar pano e achar que não, daqui a pouco vai se acalmar, ou pode ser que mude, ou pode ser que esqueça. Não, é isso que está colocado na mesa. Talvez se acalme eventualmente, talvez o foco saia no Brasil, pode ser que sim. Mas no que a gente está vendo agora, pode esperar qualquer coisa de qualquer lado. Nesse momento exato, Diego. Verdade.